Boa tarde, bom dia, Ayala. Vamos apresentar aqui o TP2, feito por mim, Leão Júnior Martins Ferreira, Edmar e por Vinícius Gabriel. Bom, a gente implementou o LZW Huffman Code, né, a árvore de Huffman, para fazer compressão e descompressão. Vamos começar falando do algoritmo do Huffman. Ele foi feito, a parte de compressão foi feita por Vinícius Gabriel, a parte de descompressão foi feita por mim, Leão Júnior Martins. Bom, como funciona a parte de compressão aqui? A gente criou toda essa estrutura aqui nos pacotes. A árvore básica é uma árvore binária que tem uma raiz, que tem uma particularidade, que cada nó ele representa um array de byte e que tem um tree set, né, interno, que ele foi feito uma estrutura básica do Java, que você adiciona nós e ele já ordena isso. Isso é muito importante pra gente porque a gente precisa de uma ordem, né, no Huffman, na árvore de Huffman. Ele já faz isso automaticamente, você só precisa pegar o primeiro nó com o outro nó e juntar os dois para criar um novo nó da árvore. Bom, um nó, ele é baseado, ele tem um ponteiro para a esquerda e para a direita e um peso e um valor que é em byte. Isso vai ser muito importante, que vai ser o que a gente vai salvar no arquivo. A gente vai salvar um byte e a gente vai salvar o valor, né, daquele nó e junto com o seu peso. Bom, vamos falar então aqui da nossa árvore. A nossa árvore, ela tem um sistema de compressão baseado, a gente tem um método para pegar o nome, né, para gerar um nome aqui com a versão, com o nome do arquivo bonitinho. A gente tem esse método getOccurrence, que ele serve para montar, né, ver quantas ocorrências tem. A gente está usando aqui o sistema de bytes, então a gente percorre para ver quantos bytes daquele tipo existem no arquivo. E a gente usa isso e salva dentro de um tree set, né? uma tabelinha. A gente tem um array list de pesos também que a gente vai usar para fazer essas comparações. O algoritmo que importa mesmo, que é o de compressão, a gente recebe, né, nosso arquivo de compressão, foi o método que eu mostrei acima, inicia um sistema lá de output, a gente cria o nosso tree set, né, baseado nas nossas ocorrências. A gente tem que pegar aqui o peso, quantas vezes, quantas aparições que teve. A gente iniciou uma Huffman Tree, uma nova, baseada nessas ocorrências, né? Já passando aqui. E já joga isso para um byte array. Por quê? Porque a gente vai salvar o tamanho dessa árvore e a própria escrita em forma de bytes já no arquivo. Todo o arquivo nosso vai ter isso no início. A nossa árvore de Huffman também. Após escrever isso, a gente vai começar a comprimir o arquivo realmente. A gente tem que pegar aqui um tamanho, né, dos bits para saber quanto que a gente tem que reescrever, reaproveitar. A gente está usando um sistema de escrever os bits em forma de string, para não ficar precisando dar shift. A gente tem esse string builder, que é justamente isso que eu acabei de dizer. A gente está usando o sistema de strings, né? A gente pode usar o substring, o replace, que fica muito mais fácil. E uma particularidade é que a gente tem esse max_min bytes, que é justamente para não ter que pegar o tamanho, o arquivo que a gente quer comprimir e jogar tudo na memória RAM. A gente vai pegando por partes. Esse max_min bytes aqui a gente está usando o valor de 10.000 bytes para a gente pegar a cada tempo. Então a gente tem um for que vai percorrer todo o nosso arquivo que a gente quer comprimir. A cada 10.000 bytes a gente vai escrevendo lá no arquivo, usando a função encode. O encode a gente pega aqueles bytes que a gente quer escrever, que ainda não estão comprimidos, olha lá na nossa árvore qual que é o caminho, né, no nosso tree set, pega esse caminho bonitinho, dá um append e escreve esse valor. Bom, esqueci de falar que nossa árvore, né, ela é transformada num hash map para ficar muito mais fácil a nossa pesquisa. A gente só dá um get e passa aquele byte, ele já retorna o valor que a gente tem que escrever lá no nosso arquivo. Isso é muito importante, que a gente já retorna como um byte array e já escreve no arquivo. Pronto, dessa forma a gente consegue comprimir. Para descomprimir fui eu que fiz, a gente vai ter que ler esse arquivo que foi comprimido e a gente já monta, né, a árvore, ela já está escrita no arquivo, então a gente já pega ela e já remonta bonitinho. Com isso a gente já tem nossa decode table, que, né, igual a gente explicou, é um hash map. E a partir daí a gente tem que percorrer cada caminho a seguir. E com esses caminhos a gente vai reescrever no arquivo original. Aqui, ó, a cada byte a gente pega, ele é o caminho em si. A gente escreve um string binário gigante. A gente não vai fazendo isso enquanto a gente vai lendo. A gente termina de ler, depois com essa string binária gigante, que é os caminhos, a gente percorre cada um e vai escrevendo. O que a gente faz aqui, ó, decode table contém esse caminho? Se sim, escreve o valor no arquivo. E dessa forma a gente descomprime o arquivo. Bom, vou mostrar agora o sistema LZW. Ele foi feito pelo Edmar e o sistema de integração dele foi feito por mim. Bom, como que funciona o LZW? O LZW ele vai ter um método de compressão, bem parecido com o anterior,
Porém, a gente agora tem que ter um array list que a gente vai usar como um buffer temporário, né? A gente não vai, tipo, comprimindo e já salvando no arquivo, a gente usa isso aqui, esse array list compressed para ser um buffer temporário, justamente para, tipo, por um problema no método de compressão de LZW, que é saber o tamanho do bit, né? Que a gente vai escrever, então, quantos bits. A gente não sabe quantos bits que a gente vai gastar. Para isso, para fazer esses bits dinâmicos, a gente vai salvando sempre nesse array nosso, esse buffer. E depois a gente pega o maior índice, faz uma pequena continha em cima dele, e com base nessa conta a gente consegue definir quantos bits que a gente vai gastar para cada escrita no arquivo. É justamente essa conta que define isso com o maior índice que a gente pega lá de dentro. A gente vai percorrendo o arquivo que a gente quer comprimir, vai salvando no dicionário, vai escrevendo o índice, e depois, para finalizar, a gente percorre todo o nosso array e vai escrevendo cada índice que a gente vai usar depois. Bom, a gente também tem que escrever, né, o dicionário inicial, e com base nisso a gente já tem o arquivo comprimido. Para descomprimir é bem simples, né? A gente tem alguns métodos auxiliares, mas para descomprimir é bem simples. A gente lê aquele dicionário inicial e a cada leitura a gente vai reescrevendo o arquivo, a gente vai salvando uma string ali temporária, para depois a gente conseguir dar um substring, dividir bonitinho e percorrer enchendo esses arrays de bytes que a gente vai usar para escrever justamente o novo arquivo. E atento, né, ao problema de sempre adicionar as novas palavras no array. Bom, vamos testar aqui o nosso sistema. A gente tem a classe operações, que justamente chama o método de descompressão, né, baseado em qual que você quer, e o método de compressão, e a gente tem um comparador aqui para comparar o arquivo base com o arquivo original. Os arquivos gerados vão aparecer aqui dentro da pastinha DB. Vamos estar rodando aqui o nosso sistema. Rapidinho aqui. Eu vou comprimir com o Huffman, depois vou comprimir com o LZW para a gente comparar qual foi que teve a melhor performance. Vamos comprimir aqui primeiro usando o Huffman. Prontinho, comprimiu. O arquivo original tinha 780 bytes. O comprimido ficou com 659 e teve 1.1 uma vez as diferenças de melhoria. Demorou 88 milissegundos para executar. Vamos agora rodar o LZW. Vamos comprimir usando o LZW. Bom, o LZW demorou 132 milissegundos para executar, demorou mais, porém teve 1.9 vezes diferença o tamanho a taxa de compressão do arquivo, porque o arquivo original tinha 680 e passou a ter 392 bytes. Vamos agora descomprimir com os dois para ver qual que vai ser a diferença. Primeiro vou descomprimir o arquivo de Huffman, ele descomprimiu 84 milissegundos. Agora eu vou descomprimir usando o LZW, que descomprimiu em 85 milissegundos. A diferença foi bem pouca, foi coisa de 1 milissegundo de diferença para descomprimir os dois. Bom, vamos ver como é que ficou os arquivos resultantes. O arquivo original era esse conta.db. Uma coisa, dentro da operações tem uma opção, né, aqui, é um boolean, né, um booleano estático, que chama createFile. Aqui eu estou criando um novo arquivo, somente para fim de demonstrar. Mas se a gente colocar essa opção como falso, ele vai sobrescrever o conta.db, que é o arquivo original, que é esse aqui. Bom, esse aqui é o nosso arquivo original. Vamos ver como é que ficou comprimido no LZW. No LZW ficou assim a compressão, no Huffman a compressão ficou assim. E a descompressão do LZW, ela ficou assim, certinha. Descompressão do Huffman, ela ficou assim, certinha também. Bom, esses foram os dois algoritmos. O que a gente percebeu aqui no nosso caso é que o LZW conseguiu comprimir muito mais, porém gastou mais tempo, enquanto o Huffman não conseguiu comprimir tão bem, mas fez em menos tempo. A comparação, assim, só que a diferença é grotesca, foi quase 2 vezes a diferença da taxa de compressão aqui do nosso LZW. Foi um algoritmo que rodou muito bem pra gente. Demorou um pouquinho a mais, porém esse pouquinho a mais valeu a pena, porque tipo, esse demorou 88 milissegundos, o Huffman, e o LZW demorou apenas, o LZW durou 132, porém comprimiu quase 2 vezes mais. Então valeu a pena no fim das contas. Esse foi o nosso TP. Obrigado por usar, né, o nosso banco, e espero que tenha tudo certinho, que tenha gostado. Obrigado.